gente vai falar de amor proibido. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de leitura do livro O Cavaleiro de Santiago e a Escrava de Córdoba, lançamento do André Rosa. O André enviou esse livro aqui pra mim no finzinho do ano passado, eu peguei no começo desse ano, justamente quando eu tinha chegado do fim das minhas férias que foram na Espanha. E eu fiquei bem empolgada pra fazer essa leitura, especialmente porque esse livro se passa na Espanha. Aqui a gente vai viajar para uma Espanha do século X, na era cristã. Era uma época em que cristãos e muçulmanos viviam guerrilhando por território. Naquela época, os muçulmanos eram chamados de muçulmanos ou islâmicos. Eles eram os mouros ou sarracenos. E nesse livro aqui, a gente vai conhecer a história de amor entre um monge e uma monja e até onde essa história de amor vai levá-los. Henrique de Gures era o herdeiro de uma família, mas por algum motivo que a gente não sabe no começo da trama, ele é obrigado a sair de casa e a buscar por um novo lugar para viver. É quando, durante essa primeira viagem, ele acaba descobrindo ali alguns monges que estão indo para o monastério e ele decide se juntar a esse grupo. Mas ele não decide se juntar apenas porque é uma grande oportunidade, mas sim porque ele conhece Joana, uma jovem que está também indo para esse monastério e que tem olhos negros que encantam Henrique à primeira vista. Chegando lá, ele decide abandonar o nome de família e ele começa a estudar para ser monge. E em contrapartida, também aprende a guerrilhar, porque ele acredita que em algum momento da vida possa ser que ele venha a ter necessidade disso. E conforme cresce, se afasta de Joana, já que precisam morar em lugares completamente diferentes. No entanto, quando já é adulto, está prestes a se tornar padre, ele vai junto com um sacerdote mais velho, rezar uma missa no monastério das mulheres quando ele reencontra Joana. E aí ele percebe que no coração dele o amor por ela nunca se apagou. Ele sempre quis reencontrá-la e o motivo pelo qual ele estava ali era porque ela também estava. Mas a igreja obviamente não vê com bons olhos aquela situação e acabam enviando Joana para longe para poder separar esse casal, que obviamente é um casal proibido. E Henrique vê isso como, um fim de um relacionamento. Só que quando ele descobre que os mouros estão invadindo ali territórios e que eles estão próximos ao território onde agora Joana está, ele toma para si a função de ir resgatar essa moça, de levá-la de volta para a família com vida, já que aos olhos dele ela está nesse novo lugar por conta desse envolvimento que eles tiveram. Então nesse livro aqui a gente vai acompanhar essa travessia que o Henrique vai fazer por parte da Espanha na busca por encontrar Joana. Obviamente que a partir do momento em que ele sai do lugar em que está, ele deixa de ser monge e ele assume a posição de cavaleiro. Então ele sai de Santiago com a posição de cavaleiro na busca por Joana. E o pai de Joana, que acaba ajudando nessa busca, já que ele não tem como bancar essa viagem, faz com que Henrique leve uma mulher junto, que é para ajudar ainda mais. E Henrique enxerga isso de uma forma um tanto quanto negativa no começo, mas conforme essa viagem vai acontecendo, os dias vão passando, os dias vão se tornando semanas, que vão se tornando meses, ele percebe que essa ajuda seria muito, mas muito necessária. Esse livro aqui é o primeiro volume de uma série que se chama Os Contos de Gures, e a ideia do autor é de fato abordar essa era cristã e como foi essa divisão de territórios entre os cristãos e o muçulmano, como se deram as guerras, enfim, como foi esse período na Espanha, ao mesmo tempo em que narra essa história entre o Henrique e a Joana. Eu confesso que quando o autor me enviou o livro e quando a gente conversou e ele me apresentou um pouco da história, eu achei que esse primeiro volume ele ia ser um pouco mais bruto, ia ser um livro mais denso, daquele que a gente não consegue desenvolver tão rapidamente, sabe? Mas eu fui muito pega de surpresa na história e eu acho que o autor foi muito feliz em colocar um romance e no meio da trama até um triângulo amoroso que, pasmem, foi a primeira vez na vida que eu realmente fiquei confusa sobre para quem eu estava torcendo. Socorro, Jesus. E aí eu acho que ele foi muito feliz nessa construção, porque ao mesmo tempo em que ele vai apresentando pra gente todo o cenário em que a série vai ser abordada, que ele vai apresentando os mouros, os cristãos, enfim, vai falando sobre a hierarquia, vai falando sobre as cidades que foram
destruídas, a forma como essas cidades eram destruídas, a forma como a guerrilha acontecia, ele ia apresentando esse romance. Então o autor, ele conseguiu fazer com que a narrativa fosse leve, mesmo abordando um tema que não é tão conhecido e que poderia ser muito complexo de ser abordado, quando ele traz personagens que são muito reais na forma de sentir. Então o tempo inteiro os personagens estão falando sobre seus sentimentos, eles estão declarando situações. O livro é narrado em especial pelo ponto de vista do Henrique, apesar de ser uma narrativa em terceira pessoa, mas a gente tá muito em cima do Henrique. Só que em pontos determinados e muito necessários da trama, o autor consegue rodar por outros personagens e fazer com que a gente, como leitor, se intere de tudo ali. A gente vai na narrativa tanto curioso para descobrir um pouco mais sobre a história geral, que é o que ele quer passar de fato nesse primeiro volume, quanto ansioso para saber como é que vai ser dali pra frente. A gente também se questiona sobre muitos personagens que vão aparecendo ao longo da trama, quem é mocinho, quem é vilão, e acaba descobrindo que na verdade todo mundo tem um pouquinho de mocinho e um pouquinho de vilão dentro de si. O livro ele não é tão grosso, mas também não é tão fino, tem 380 e pouquinhas páginas, só que é muito fluido. Eu vou falar pra vocês que eu li esse livro em 3 vezes, numa época em que leitura pra mim não estava sendo tão simples, nessa época de quarentena, a gente tá com a cabeça meio voando, mas cada vez que eu pegava o livro eu derrubava 100 páginas, assim, em 2 horas, sabe? Porque eu realmente fiquei interessada em saber como é que ia ser, como é que ia acontecer, e enfim. Eu acho que o autor, ele conseguiu falar muito bem dos trejeitos da situação, de como era ali no século X, porque é muito distante do que a gente imagina, né? A gente lê romance de época que são 2 séculos atrás, aqui a gente tá falando de 10 séculos atrás, mais de 10 séculos atrás. Então é um mundo completamente oposto ao mundo que a gente tá vivendo hoje. E a forma como essa trama abordou isso eu achei muito interessante, porque ele traz uma escrita muito atual, mas ele não se perde na forma como as pessoas falavam ou na forma como a história é contada. Ele traz palavras assim que lembram que a gente tá lendo um livro mais antigo, mas ainda assim não tranca a narrativa, sabe? Enfim, eu amei, fui muito surpreendida de fato, gente, porque eu realmente tava achando que ia ser uma narrativa mais travada e que ia ser um livro que eu ia vir aqui falar, gente, vai demorar um pouquinho pra ler, mas não foi isso que aconteceu. Eu já tô muito ansiosa pra saber como é que vai ser o desenvolvimento do segundo livro dessa série, porque ele conseguiu concluir bem o que ele criou aqui, mas no epílogo ele abriu pra próxima situação, então eu já tô interessada pra saber qual vai ser a próxima aventura, como é que vai ser o desenrolar da próxima história, porque eu gostei bastante desse aqui, eu fiquei presa na narrativa, eu fui surpreendida e eu acho que valeu muito a pena a leitura, então eu tô muito ansiosa pra saber como é que vai ser o próximo volume. Esse livro tá disponível em formato físico em diversas lojas, eu vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações, e também tá disponível pra leitura no Kindle Unlimited. Então, se você tá aí em casa se aproveitando dos e-books, corre lá pra colocar no seu Kindle e depois volta aqui pra me contar o que você achou, tá? Porque eu realmente estou ansiosa pra saber a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto por aqui você recebe em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau!